Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Representações do Espaço Geográfico. Nós já estamos na nossa atividade número 4 e vamos começar hoje o nosso desenvolvimento. Então, bora lá para a nossa tela. Nós estamos na atividade número 4. Hoje nós começamos o nosso desenvolvimento. Eu sou o professor Kleber Araújo e vamos avançar aqui para falarmos das nossas habilidades e também do conteúdo da aula de hoje. Lembrando que nós temos 5 atividades integradas, estamos aqui no Representações do Espaço Geográfico, mas eu não estou sozinho. Nós temos também os números por trás da informação, razão e sociedade, o conhecimento humano e sua aplicabilidade e também o componente sociedade e conhecimento. Então, estamos na unidade curricular número 2, quem divide, multiplica. Então, agora eu vou mostrar para vocês as habilidades da aula de hoje e também os objetivos desta aula, beleza? Vamos avançar lá para a nossa tela, bora lá. Bem, falando a respeito das nossas habilidades, nós temos a habilidade número 1, que é utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A nossa segunda habilidade, que é analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros, que contribuem para o raciocínio geográfico. E, avançando mais um pouquinho, falando dos nossos eixos estruturantes, temos aqui selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais, relacionados a temas de diversas naturezas, natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global. E os nossos objetos de conhecimento são os temas que a gente está aprendendo aí ao longo do nosso semestre. E a nossa estratégia principal é a sala de aula invertida, onde o estudante é o protagonista. Lembrando que vocês são protagonistas e os professores, eles servem de apoio para orientar as atividades que vocês vão desenvolvendo. Tudo bem? Bora lá então para os nossos objetivos da aula de hoje. Vamos lá. Bem, falando a respeito do nosso componente, o que nós vamos aprender na atividade número 4? Vamos lá então. Nós temos aqui representações da forma da Terra, as diferenças e imprecisões nas representações da forma da Terra, os diferentes tipos de projeções cartográficas, as principais propriedades das projeções cartográficas. Então, hoje a gente começa a falar, a gente recapitula os tópicos da aula anterior e também vamos falar um pouquinho sobre essas representações cartográficas, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje, vamos recapitular o conteúdo sobre cartografia temática e depois vamos aprender sobre os tipos de mapas e quais os elementos que os compõem. E por fim, vamos aprender sobre as primeiras projeções cartográficas e receber as orientações da atividade número 4. Na aula passada, eu não passei para vocês as orientações da atividade, eu vou deixar para essa aula de hoje, beleza? Então hoje a gente tem as orientações da atividade número 4 e eu também vou passar um exemplo para vocês do que a gente vai fazer aí nessa atividade, beleza? Então a nossa mesa aqui ela está com alguns objetos diferentes e eu vou explicar para vocês algumas coisas a respeito das projeções cartográficas, mas isso é daqui a pouquinho, tudo bem? Vamos então recapitular o conteúdo da aula anterior, bora lá! Na aula anterior nós falamos a respeito da cartografia temática, que é a cartografia que se utiliza de recursos que atendem a necessidades diversas. Os mapas da cartografia temática fazem um recorte específico de detalhes que acabam não aparecendo nos mapas sistemáticos, que são aqueles mapas que mostram terrenos.
Então, cartografia temática, a cartografia que vai utilizar temas específicos que não aparecem na cartografia sistemática, que é a cartografia que mostra os terrenos. Então, um satélite, um drone, um avião, você pode fotografar ali o terreno, mas a gente não vai ter informações mais específicas sobre esses terrenos se a gente não utilizar a cartografia temática, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Eu mostrei para vocês na aula anterior este exemplo aqui da densidade de povoamento do Brasil no ano 2000, pessoal. Então, no ano 2000, nós tínhamos essa densidade populacional. Na legenda que eu mostrei para vocês, nós temos uma escala de laranja, né, que é ali o mais escuro, do mais escuro para o mais claro, e o mais escuro representa as áreas mais densamente povoadas. E a parte mais clara são as áreas menos povoadas, beleza? Então isso aqui só é feito através da cartografia temática. Por quê? Como é que você vai conseguir saber a densidade populacional de uma determinada região? É através de pesquisas. Então, esse ano, por exemplo, o IBGE está fazendo o censo, que ocorre a cada 10 anos. O censo que está sendo realizado, né, no caso esse ano, ele está um pouco atrasado, mas está sendo realizado. Então, a cada 10 anos, nós fazemos a contagem da população e também obtemos outros dados que podem ser utilizados aí nos mapas temáticos. Beleza? Vamos avançar um pouquinho lá na nossa tela. Bora lá. Bem, então eu tenho aqui a legenda do mapa, né, que o mapa apresentado mostra a densidade demográfica brasileira por município no ano 2000. E depois eu mostrei esse mapa aqui bem interessante, que é um mapa dos biomas do mundo. Então, cada cor diferente aqui, ele representa um tipo de bioma. Então, se vocês olharem lá para a nossa região, né, a região ali do Brasil, né, vocês vão perceber o seguinte, que nós temos florestas tropicais, que são representados ali na cor verde, tá? Então, nós temos a floresta amazônica e na parte do litoral e ali do estado de São Paulo, nós temos também a Mata Atlântica, tá? Então, nós temos essas regiões aqui e no restante do mundo, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão perceber outros biomas e esses biomas estão sendo apresentados em escalas de cores variadas. Professor, esse mapa não está mostrando uma legenda. Tudo bem, eu sei que é um mapa dos biomas, mas um mapa ideal seria um mapa que mostrasse a legenda de cada tom de cores que está sendo apresentado ali na nossa tela, tá? Mas eu falei para vocês na aula passada que nem todos os mapas mostram todas as informações. Então, o mapa apresentado mostra os biomas do mundo, também apresentando aí a cartografia temática. E depois eu mostrei outro mapa de densidade populacional que está numa escala de cor marrom, onde a cor marrom mais escura, a cor mais escura está representando as áreas mais densamente povoadas do mundo e as mais claras, as áreas menos povoadas. Tudo bem? Então, a gente tem essa escala de cores marrons. Porém, nós temos um probleminha, pessoal, que pode acontecer, que eu comentei com vocês nas atividades anteriores. Quando você usa apenas uma escala de cor no mapa, nós temos que ter em mente que a gente precisa desse tipo de divisão bem específico. Por quê? Se a gente olhar o nosso mapa mais uma vez, vamos dar uma olhadinha, nós temos uma escala de cor marrom, só que se a gente tivesse mais cores ainda, né, dessa escala, algumas informações poderiam se perder. Por quê? Alguns tons de marrom são muito parecidos com os outros. Então, esse tipo de mapa aqui, ele tem que ser bem feito, tá? E essas cores precisam ser bem divididas, porque senão alguns dados podem se perder. Então, aqui nós temos um mapa mostrando a densidade populacional do mundo em 2006. E, por fim, eu mostrei esse mapa aqui, que é um mapa anamórfico, que representa dados quantitativos, né, dados de quantidade, só que em vez de você colocar esses dados numa escala
numa legenda específica, você coloca ele dentro do próprio mapa, inflando esse mapa. Então, esse mapa aqui, ele mostra do ano de 1970 até o ano de 2016, quais países emitiram mais dióxido de carbono, que no caso é o CO2, que é produzido pela indústria e também na queima do combustível, né, através dos automóveis. Então, se vocês observarem, então, desde o ano de 1970 até 2016, olha como a queima, né, do combustível ela foi aumentando, e tudo isso acaba agredindo aí o meio ambiente, né, causando uma degradação do meio ambiente. Então, alguns países emitiram muito mais CO2 do que outros. Olha lá, China, Estados Unidos inflando bastante. O Brasil, né, a América do Sul também, né, cresceu, mas não no mesmo padrão que esses outros países. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu mostrei para vocês essa tabela também na aula passada, que mostra as diferenças da cartografia sistemática para a cartografia temática, tudo bem? Então, cartografia sistemática baseada em normas, regras, serve de apoio à produção do conhecimento geográfico, de apoio para você ajudar aí a cartografia temática. E a cartografia temática que também segue regras, né? E serve de apoio para a produção de diversos conhecimentos, tanto geográficos quanto de outras áreas. Isso aqui eu falei para vocês, eu vou passar por conta do nosso tempo. Eu mostrei para vocês os tipos de mapas. Então temos na nossa telinha mapa geomorfológico, mapa climático, mapa hidrográfico, que mostra as bacias hídricas, né? Mapa biogeográfico, mapa de alto relevo, que fala, né, eu falei para vocês sobre impressões 3D. Também falamos sobre mapas topográficos, que estudam o relevo, né, a altura e também as profundidades, tá? E depois nós temos o mapa político, que mostra as divisões territoriais dos estados, municípios. E por fim ali, nós também temos o mapa econômico, que mostra as atividades produtivas em determinadas regiões, e o mapa demográfico, agora sim, que é o que está aparecendo na tela, que mostra a densidade populacional, a distribuição das pessoas por determinadas regiões. Beleza? Então a gente já fez essa primeira parte da recapitulação. Vamos avançar agora para a segunda parte, para a gente recapitular os exemplos que eu passei na aula anterior, passar mais alguns exemplos também, eu vou deixar para vocês, e depois a gente vai para a nossa parte prática. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Tipos de mapas. Nós falamos sobre o mapa histórico, o mapa rodoviário, tá? Que ainda está falando sobre os tipos de mapa, faltou esses dois aqui, né? E agora sim, os elementos de um mapa, que são o título, a escala, que fala quantas vezes, né, o terreno foi diminuído, né, para caber ali no mapa. Nós temos a legenda, nós temos a orientação, nós temos a fonte, né, qual foi o local que realizou essa pesquisa, e o exemplo que eu passei para vocês. Esse exemplo aqui eu já mostrei, eu vou deixar ele completinho aqui. Então, nesse mapa nós temos título, legenda, fonte, orientação e escala, que é o mapa da densidade de povoamento do Brasil no ano 2000. Então, cada setinha está apontando para uma informação, beleza? E agora eu vou mostrar o segundo exemplo que eu não mostrei anteriormente. Olha só, esse mapa aqui, ele está mostrando as bacias hidrográficas, olha que interessante. E também outras informações, mas a principal aqui são as bacias hídricas, tá? Então, olha só que interessante. Esse mapa do IBGE também tem título, está escrito ali. Nós temos também a fonte, que é o IBGE. Nós temos, eu ampliei a imagem, tá, pessoal? Mas lá no cantinho, a imagem ampliada, né, da legenda está aqui, ó. Tá? Então, nós temos a legenda, onde nós temos o tipo de projeção, que é a projeção policônica, né, que é o padrão, né, das projeções dos mapas brasileiros. Nós temos a escala, que é quantas vezes esse mapa foi reduzido para caber aí, né, nesse plano. Nós temos a legenda, então nós temos também aqui, ó, o tipo de legenda, onde nós temos uma densidade populacional, beleza?
Então aqui nós temos uma densidade populacional, pessoal, mas olha só que complicado esse mapa, né? Ele mostra a densidade populacional, que é o mapa anterior que eu falei para vocês, mas nós também temos outras informações, que é o que eu falei agora, né? Das bacias hídricas. Olha lá, dá para ver bastante rios, né? Os rios, lagos ali. E também nós temos outras informações, tem a parte da divisão territorial, né? E a recomendação aqui é que esse mapa ele seja dividido em outros mapas, tudo bem? Porque tem muita informação. A pessoa pode acabar aí se perdendo, né, nessa informação. Então é um mapa de densidade demográfica, mas o ideal, se for mostrar a densidade demográfica, seria esse mapa aqui, ó, que é muito mais fácil de ser analisado, tudo bem? Nesse outro mapa nós temos uma infinidade aí, né? Nós temos uma gama maior de informações que pode até muitas vezes confundir o usuário. Mas tudo bem, vamos lá. Tem escala, tem legenda, então o mapa apresentado não mostrou a orientação dos pontos cardeais, faltou a parte de orientação, tá? É o que eu comentei com vocês nas aulas anteriores, né? Que os mapas muitas vezes eles não fornecem todas as informações que eu citei para vocês. O ideal seria que fornecesse, mas às vezes isso não acontece. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Bora lá. Nós temos um tipo de projeção muito importante, que é a projeção de Mercator, que Gerardo Mercator foi um cartógrafo, geógrafo e matemático responsável pela projeção do globo terrestre em formato cilíndrico. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Esse tipo de projeção revolucionou o modo como vemos os mapas até mesmo nos dias atuais. Olha lá a projeção de Mercator. Ele pega o mundo, né, esférico e transforma num plano. Qual que é o problema desse tipo de projeção? Ele respeita o contorno, ela respeita, né, o contorno dos continentes, porém a escala, o tamanho deles não está correto. Então, se vocês observarem aqui, nós temos a Groenlândia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante. Ela está muito maior do que a América do Sul, só que na verdade ela é 9 vezes menor, pessoal. Então a Groenlândia, que aparece em vermelho aqui na tela, ela é 9 vezes menor que a América do Sul. E olha que interessante, por conta dessa projeção de Mercator, nós temos os polos, eles são esticados. Então quanto mais você está no Polo Norte ou no Polo Sul, isso estica e no caso, né, a escala, né, desses continentes acaba mudando. Então a Groenlândia parece muito maior. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha mais uma vez na nossa tela. Então temos essa diferença, né, esse problema. E agora eu vou passar as orientações da nossa atividade. Vamos lá. Os estudantes devem realizar uma pesquisa prévia de um dos tipos de projeções, né? Então você escolhe lá, você se divide em grupos e cada grupo escolhe um tipo de projeção. Projeção cilíndrica, projeção cônica, projeção azimutal ou plana. E um quarto grupo ficará responsável pela pesquisa das principais propriedades das projeções, que são equidistante, conforme, equivalente e afilática. Posteriormente, cada grupo deverá apresentar o resultado de suas pesquisas e, em seguida, vocês deverão relacionar as propriedades e as projeções pesquisadas, fazer uma relação entre elas. E como forma de sistematizar o nosso conteúdo, vocês podem produzir um podcast, fica aí a critério de vocês, tá? Com o tema, os mapas estão errados? Que pergunta interessante, hein, pessoal? Será que os mapas estão errados? A gente percebeu que na escala de Mercator a gente tem algumas diferenças, né? Então, para exemplificar esse tipo de projeção para vocês, eu vou passar um exemplo bem interessante, que é o seguinte. Primeiro, aqui nós temos um globo, pessoal, um globo terrestre. E a gente sabe que o nosso planeta, ele é esférico, né? A gente fala, olha, o planeta Terra é um planeta esférico. Só que o formato correto do planeta Terra é geóide. Por quê? Se você tirar toda a água do oceano, você vai perceber que o nosso planeta é uma massa que não é muito circular, por isso que a gente chama de geóide, tá? E ela é muito irregular, então é uma massa bem irregular. Mas com a água do oceano, aí sim nós temos esse formato esférico, beleza? E quando a gente fala de projeções cartográficas, a gente precisa entender o seguinte: é muito difícil você pegar esse planeta aqui, né, esférico, e você transferir esses dados aqui
para um plano, tá? Para um plano com apenas altura e largura, você pegar isso aqui e colocar numa folha. Então, o exemplo que eu cito para vocês, que vocês podem praticar aí na escola, é o seguinte: você vai pegar uma laranja, tudo bem? Então, você pegou uma laranja e você vai utilizar uma caneta, que é a caneta de marcador de texto, eu vou até me levantar aqui para vocês, e você vai desenhar os continentes na laranja, tudo bem? Então, você pegou lá a laranja, ela já não é muito regular, né? Então não é uma esfera, aqui a gente tem uma espécie de geóide, tá? Então você pegou, começa a desenhar, no caso, né? Com o marcador de texto, os continentes, não precisa ser uma coisa muito perfeita, tá, pessoal? E depois disso, você vai pegar uma faca e vai cortar essa laranja aqui na parte do polo, né? No topo dela aqui, você corta em 4 partes. Depois que você cortar essas 4 partes, vocês vão perceber o seguinte. Então, aqui eu tenho o continente africano, eu cortei em 4 partes, você vai tirar o gomo e vai deixar só a casca. Então, essa casca vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui não tem o contorno dos continentes, tudo bem? Mas imaginem que os contornos estão aqui, divididos. Então, agora você vai pegar essas 4 partes e vai colocar num plano. Então, eu fui lá, peguei a minha folhinha, coloquei as 4 partes num plano. E vocês vão perceber o seguinte, que para colar, né, essa casca de laranja aqui nessa folha, na hora que eu fizer essa colagem, a gente vai ter distorções no continente. Então vocês vão perceber o seguinte, que a laranja, para ficar certinha aqui, né, você vai ter que amassar e o continente, do jeito que ele estava aqui na laranja normal, vai mudar. A gente vai ver uma escala diferente. E depois disso, vocês vão perceber o seguinte, que juntando essas 4 partes aqui, vai ficar esses espaços vazios. Então, para ficar certinho, vocês deveriam preencher as informações que estão faltando nos contornos para juntar o nosso planeta num plano. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? É uma solução muito boa, tudo bem? É uma projeção cilíndrica, né, que você pegou. Imaginem que você pega essa folha num formato cilíndrico e você cobre o planeta Terra e depois você estica aqui. O problema é o seguinte, pessoal, que a escala ela nunca vai ser 100% perfeita, tudo bem? Então, sempre vão ter algumas alterações e a gente tem que deixar esse mapa o mais fiel possível, beleza? Mas sempre vai ter algum tipo de imperfeição. Então, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês um pouco mais a respeito dessas projeções. Essa aqui, no caso, é uma projeção cilíndrica, tudo bem? Mas vocês podem também fazer uma projeção plana ou azimutal. O que é uma projeção plana, pessoal? Em vez de você pegar aqui e colocar, né, essa folha ao redor, né, cilíndrica, o cilindro ao redor da Terra, você vai fazer essa projeção de cima. Então, eu quero ver a Terra, no caso aqui no mapa, visto de cima. E como é que eu vou fazer isso? Um exemplo simples é você pegar uma garrafa PET comum, tudo bem? Você pegou a garrafa PET, você vai cortar a parte de cima dela. Então, eu peguei uma garrafa aqui de refrigerante, cortei a parte de cima e depois eu coloquei as linhas aqui, tá? Faltou, essa aqui é a horizontal, né? A vertical no caso, né? Para cima, faltou as linhas horizontais, que depois eu vou falar a respeito delas para vocês, mas eu coloquei só a parte vertical e eu desenhei novamente os continentes aqui. Então, se eu quiser fazer uma projeção de cima, né, do nosso planeta, a gente vai chamar ela de projeção plana ou azimutal. E depois que vocês fizerem isso aqui, vocês podem fazer o seguinte, vocês vão tirar a tampa da garrafa, vão colocar ela numa mesa, então você já desenhou os continentes, colocou as linhas aqui, né, os meridianos e os paralelos, que são as linhas, e depois você vai pegar o celular mesmo, vai acionar a lanterna e você vai colocar essa lanterna aqui por cima, pessoal. E vocês vão perceber o seguinte, olha só, se eu estou vendo o planeta Terra da forma, né, de cima, no caso, os continentes eles vão aparecer desta maneira aqui. Eu não desenhei de maneira perfeita, tá, pessoal? Que é só um exemplo para vocês. Vocês podem fazer isso aqui de maneira muito melhor que eu, tudo bem? Então, isso aqui é uma projeção plana ou azimutal. Bem interessante, né? Então, aqui nós conseguimos perceber, né, esses continentes, né?
e essa projeção, né, a luz da lanterna, acabou projetando ali de maneira circular e ficou bem legal. Então, nós temos vários mapas que são apresentados desta maneira aqui, principalmente os mapas que mostram os polos, tudo bem? Polo Norte, Polo Sul, beleza? Então, isso aqui é a projeção plana ou azimutal. Bem interessante, né, pessoal? Então, agora sim, né, voltando, então, né, na próxima aula eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí dos paralelos e dos meridianos, mas eu vou deixar agora para vocês também um link bem interessante, que é o seguinte, nós temos aqui na nossa tela, né, a informação a respeito do podcast, voltando rapidinho. Nós falamos de podcast em outras atividades anteriores, tá? Então, vocês podem pesquisar informações aqui no Centro de Mídias a respeito de podcasts, que vocês vão encontrar muita coisa. Tem um monte de tutoriais, eu também já ensinei, já mostrei aplicativos de podcast para vocês, fiz tutoriais também, então vocês conseguem encontrar informações também no CIEBP, que eles ensinaram, né? Tem várias aulas que eles ensinam a fazer podcast, então isso está bem tranquilo, tá? Então, essa última atividade seria vocês produzirem um podcast com o tema Os mapas estão errados? Será que todas essas informações são 100% precisas? Aí, voltando aqui para vocês, então, na nossa telinha, o que eu falei para vocês foi agora, né, a projeção cilíndrica. É como se você colocasse um cilindro ao redor da Terra e você colocasse depois essas informações num plano, tudo bem? A projeção cônica é como se você colocasse um cone por cima da Terra, tá? E a gente fala um pouquinho mais a respeito dela nas próximas aulas. E o que eu mostrei para vocês agora foi a projeção azimutal ou plana, que a gente mostra a Terra vista, né, de cima, lá do topo, né, dos polos, beleza? E depois disso, então, né, para a gente fechar, outros grupos, né, vão pesquisar as propriedades das projeções, né, que são a equidistante, a conforme, a equivalente e a afilática. Beleza? Eu deixei para vocês aqui um link bem legal, tem um vídeo sobre as representações da forma da Terra. A gente não vai exibir por questão de direitos autorais, mas o link está aí na tela para vocês, também está no material que vocês podem baixar, tudo bem? Então, fechamos o nosso conteúdo aqui, né, de desenvolvimento, nessa primeira parte por aqui. Na próxima aula, a gente começa, então, a responder esta atividade número 4 e depois a gente faz a nossa sistematização, o nosso fechamento. Tudo bem? Então, basicamente é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comenta aí o que vocês estão achando. E a gente se vê na próxima aula com o nosso desenvolvimento número 2. Um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.